Ifa Olokun a Sorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Orumila Direluni. Nelson Pereira, boa noite. Babá, boa noite a todos, boa noite. Vamos abordar ainda a parte de Exu e vamos falar de chefe e Tefa, tá? Ontem a aula terminou assim, a live terminou assim. No final todos acabaram concordando em deixar Exu iniciar os banquetes e depois disso todas as outras fizeram suas festas em atrasos ou impedimentos. Bem, nós estávamos ontem, o assunto foi abordado que Exu disse que a primeira festa seria de Exu. Então, se a gente vai botar em pauta, nós devemos abrir o ano, após a gente tirar o Odu do ano, né? Após a gente tirou o nosso Odu Ifá, que vai nos reger o ano que entra, a gente deve começar as primeiras festividades por Exu. Aqui na minha casa já vai ter a primeira festa de Exu. Já vou marcar a festa de Exu, até porque o Odu da minha casa é o Beiuno, onde Exu é o melhor conselheiro de Orumilá Ifá. Então a gente já vai abrir o ano aqui em casa com a festa de Exu. Já fizemos os ebós do Odu do ano, né? Eu, minha esposa, algumas pessoas fizeram, outras não fizeram, né? Mas a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, a gente faz o nosso. E eu vou já iniciar com a festa de Exu, festival de Exu já. Eu viajo segunda-feira para dar uma descansada com a família, tirar umas férias no meu resort. E aí quando eu chegar, dia 15, eu chego dia 15, dia 16, acho que 17, a gente vai fazer o festival de Exu aqui em casa. É onde a gente faz aquela homenagem, Exu alimenta Exu, para que Exu nos abençoe. A gente começa um ano novo com Exu. Já fizemos o ebó do ano e agora vamos festejar Exu. Mas mesmo assim, quando a gente festeja Exu aqui em casa, a gente também oferenda a Orumila, porque não um sem o outro, né? A gente sempre dá um agrado a Orumila, a gente sempre dá um agrado a Dje, a Olokun, que são as divindades ao Lixaoco que nos traz a prosperidade. Até porque todos estamos precisando disso, né? Com essa pandemia aí, agora esse vírus se mutando pra caramba. Então nós paramos ontem na parte que Exu aprontou com Oxalá, matou os 2 filhos de Obatalá, e aí todos tiveram que reconhecer que Exu era o primeiro, que as festas deveriam começar com Exu. Ainda vou ver minha mãe hoje. Quando aqui tá mais pessoas, a gente continua, tá bom? Aí eu vou falar sobre a primeira mão de Ifá, que é Ixifá, e a segunda mão de Ifá, que é Itefá. Assim que passar os 16 dias que foi sacado o Odu anual, a gente vai começar os nossos Olojoni, tá? Que são as consultas do dia. Aí eu vou passar a fazer as lives pela manhã. Após eu fazer o ebó do dia, aí eu vou entrar dizendo que a Orumila está dando recado para aquele dia, qual foi o ebó indicado, qual foi o ebó que a gente fez, tá bom? Pra gente interagir todos os dias com o Orumilá Ifá. Dá logo meu café. Eu vou fazer lá no Ah, tá. Deixa Que eu vou. Não, vê o moletom mesmo. Eu quero ver como é que fica. Boa noite a todos. Bem, deixa eu começar dando seguimento, né, sobre a parte de Exu. Vimos que Exu fez tudo o que podia para poder mostrar que ele era soberano e que as festividades dele seria primeiro, que o banquete primeiro seria dele, né? Então, continuando. Esse incidente ilustra claramente que ninguém pode competir e confrontar Exu. Me arruma uma caneta, por favor. Esse incidente ilustra claramente que ninguém pode competir e confrontar Exu. Mesmo Deus, que teoricamente tem poder para eliminá-lo da superfície do sistema planetário, permitiu que ele transitasse livremente
onde os pobres e indefesos mortais. Orumilá é a única divindade que sabe como administrar Exu até hoje. Tá? Só Orumilá Ifá sabe como administrar Exu. Vou voltar aqui, tá? Esse incidente ilustra claramente que ninguém pode competir e confrontar com Exu. Mesmo Deus, que teoricamente tem poder para eliminá-lo da superfície do sistema planetário, permitiu que ele transitasse livremente entre os pobres e indefesos mortais. Orumilá é a única divindade que sabe como administrar Exu até hoje. Vamos ver em Ogibé Odi como Exu tornou-se um parceiro íntimo de Orumilá. Ele é a única divindade que sabe como aplacar Exu e obter dele o máximo de proveito. E é por isso que Orumilá, sabendo que ele é o arquiteto do infortúnio, está sempre a recomendar seus seguidores para que ofereçam frequentemente sacrifícios a Exu. Está no Dogibé Letê que quando você se inicia em Fá, que você sai do Ibodu, você deve todas as manhãs saudar Exu, oferendar regalos livres a Exu, né? Dar uma banana, dar pó de Ejá, dar pó de Ipu, dar Epô, dar Otim, né? Oferendar Exu livremente, todos os dias, tá? Eu vou voltar a esse pedaço que ele é muito importante, né? Sobre essa questão de Exu, como a gente deve olhar Exu, que as pessoas aprendam que não tem como competir com Exu, que o próprio Orumilá aplaca Exu para evitar, né, essa cólera de Exu, e como foi que Exu se tornou companheiro de Orumilá Ifá, que está no Ogibé Odi. Odigibé. Vamos lá, vou ler de novo, tá? Esse incidente ilustra claramente que ninguém pode competir e confrontar Exu. Mesmo Deus, que teoricamente tem poder para eliminá-lo da superfície do sistema planetário, permitiu que ele transitasse livremente entre os pobres e indefesos mortais. Orumilá é a única divindade que sabe como administrar Exu até hoje. Veremos no Ogibé Odi, Ogibé Odi mesmo, como Exu tornou-se um parceiro íntimo de Orumilá. Ele é a única divindade que sabe como aplacar Exu e obter dele o máximo de proveito. É por isso que Orumilá, sabendo que ele é o arquiteto do infortúnio, está sempre recomendando a todos os seus seguidores para que ofereçam frequentemente sacrifícios a Exu. Por isso mesmo nós vamos começar aqui o mês de janeiro já fazendo a festividade para Exu. Aquela grande oferenda a Exu, para que Exu nos abençoe, para que Exu abra o nosso caminho, Exu não nos crie infortúnio durante esse ano de 2021, para que Exu esteja um passo à frente e nos abençoe. Continuando. Qualquer um que deseja ser bem-sucedido em plantar, caçar, negociar e etc. Tá? De novo. Qualquer um que deseja ser bem-sucedido em plantar, caçar, negociar e etc. É avisado por Orumilá para que comece dando a Exu seu bode. Tá? Nós mesmos aqui em casa, quando a gente inicia Itefá, a gente não hesita em dar o bode de Exu, sabe? Até Ixefa, se a pessoa tem condições, a gente gosta de dar um bode, uma cabra, porque aí a divindade fica mais forte. Porque o bode para Exu ele é muito importante, tá? Vejam bem, isso aqui é uma aula que a gente já deve seguir, né, e ver, ó. Qualquer um que deseja ser bem-sucedido em plantar, caçar,
negociar ou etc. qualquer assunto, é avisado por Orunmila para que comece dando o bode de Exu, tá? Veremos depois em Ogibel-Karam como um estrangeiro recém-chegado que queria ser fazendeiro foi instruído por seu vizinho para que plantasse nos pântanos, quando todos eles sabiam muito bem que durante as chuvas tudo que tivesse sido semeado nos pântanos seriam destruídos pelas enchentes. Orunmila instruiu o fazendeiro para que desse um bode para Exu, que reagiu, suspendendo as chuvas naquele ano. Todos os outros fazendeiros da cidade fizeram suas plantações no topo das colinas, proporcionando as mais ricas colheitas. Ó, bem interessante, né? Essa parte aqui. Eu vou voltar essa parte para a gente entender quem é Exu. Então, já aprendemos aqui que se a gente começa o ano da gente, tipo agora 2021, oferendando logo o bode de Exu, fazendo banquete de Exu, botando Exu como nosso amigo, fato, Exu vai fazer com o quê? Exu vai fazer com que a noite, pra gente, o dia, a semana, o ano, seja bom. Ó, a gente está vendo aqui como é que o fazendeiro chegou e como foi que ele teve a mudança, né? Como Exu pôde bloquear a chuva, certo? Como Exu bloqueou a própria chuva. Vou voltar de novo essa parte, porque ela é bem interessante. E isso serve para que a gente aprenda a abrir, né? Nós estamos falando de festividade de Exu. Exu Otá Orixá. O Chiturari Urucobabamô. Nós estamos falando de Exu Orixá, Exu Obará, Senhor do Corpo, Exu Aladi, Exu Elebó. Tá? Nós estamos falando de Exu, que é sentado na laterita, no Yang. O barro que se solidificou. Nós não estamos falando de festividade de Egum, de catiços. Tá bom? Porque catiço teve vida humana. Nós estamos falando de Exu primordial, tá? Exu procriado do sopro de Olodumare. Voltando, tá? Qualquer um que deseja ser bem-sucedido em plantar, caçar, negociar, etc., é avisado por Orunmila para que comece dando a Exu seu bode. Veremos depois em Ogibel-Karam como um estrangeiro recém-chegado que queria ser fazendeiro foi instruído por seus vizinhos para que plantasse nos pântanos, quando todos eles já sabiam que durante as chuvas tudo o que tivesse sido semeado nos pântanos seriam destruídos pelas enchentes. Orunmila instruiu o fazendeiro para que desse um bode para Exu, que reagiu, suspendendo as chuvas naquele ano. Todos os outros fazendeiros da cidade fizeram suas plantações no topo das colinas e nos vales, e suas plantações secaram pela falta de água. Todos eles então tiveram que comprar alimentos do novo fazendeiro naquele ano, porque suas plantações no pântano tinham procriado mais ricas colheitas, tinham propiciados as mais ricas colheitas, porque ele deu o bode a Exu. Quando ele deu o bode a Exu, Exu fez com que a chuva naquele ano não caísse torrencial para que destruísse a plantação dele. Caía de Obemede, que não faltará nada para o melhor amigo de Exu. Então, se você oferenda Exu, você dá bode a Exu, você grada Exu, você começa o Otório ao fundo. Como eu vou começar agora dia 17 o Festival de Exu, que é o mês de janeiro, onde a gente deve começar oferendando Exu, para que a gente tenha um ano próspero, o nosso ano novo seja bom, porque Exu causou todos os problemas para os orixás, dizendo que a primeira festa tinha que ser a dele. Então nós já fizemos o ano anual, agora dia 17 eu abro o ano com a festa de Exu. Continuando. No ano seguinte, o novo fazendeiro foi aconselhado pelos mais velhos da cidade a fazer suas fazendas nas colinas, enquanto eles faziam deles no pântano. Os visitantes foram novamente a consultar Orunmila, que mais uma vez recomendou-lhe que desse outro bode a Exu. Depois de fazer a oferenda, os fazendeiros começaram a plantar
nas colinas. O fazendeiro começou a plantar nas colinas. Tendo aceito a oferenda, Exu veio uma vez mais para abrir a rolha com a qual havia estado o barril da chuva do céu no ano anterior. Começou a chover tão forte que só a fazenda sobre as colinas floresceu imensamente. Todas as outras feitas nos pântanos foram destruídas pelas enchentes. Uma vez mais, a cidade inteira teve que comprar alimentos do recém-chegado fazendeiro durante todo o ano seguinte. Quer dizer, no primeiro ano, ele deu um bode a Exu. E aí, eles disseram para ele plantar no pântano. Exu foi lá e não fez chover. Aí, na colina, no alto da colina, todo mundo morreu a plantação, não conseguiu. A dele floriu. As pessoas tiveram que comprar dele. No segundo ano, o pessoal que plantou na colina, os fazendeiros ficaram de olho naquilo e disseram para ele, planta na colina agora. Ele prontamente, tudo bem. Mas ele preferiu consultar Ifá. Ifá disse, deu outro bode a Exu. E assim ele fez. Assim Exu abriu a torneira do barril onde ele tinha preso a chuva, mandou a chuva torrencial para a terra, e o pântano inundou. E todas as plantações que estavam plantadas no pântano não fluiu. E a dele que estava na colina fluiu. E ele as pessoas da cidade tiveram que comprar novamente todos os alimentos produzidos pelo novo fazendeiro. Então são 2 anos consecutivos que ele dá os bodes a Exu e ele vence todos os inimigos, as artimanhas dos inimigos, as ciladas, né, as invejas, a ambição dos inimigos, a disputa, né, a falsidade dos inimigos, acabaram tendo que bater a cabeça para ele e para se sustentar tiveram que comprar dele, né? Então a gente vê aqui que se a gente segue essa disciplina, essa tradição de abrir o ano oferendando Exu, dando o seu animal predileto, que é o bode, a gente vai ter um ano abençoado, certo? Seremos abençoados. Vou ler de novo esse pedaço, tá? No ano seguinte, o novo fazendeiro foi aconselhado pelos mais velhos da cidade a fazer sua fazenda nas colinas, enquanto eles faziam a deles no pântano. O visitante foi novamente consultar o Orumilá, que mais uma vez recomendou-lhe que desse outro bode a Exu. Depois de fazer a oferenda, o fazendeiro começou a plantar na colina. Tendo aceito a oferenda, Exu veio mais uma vez e abriu a torneira com a qual havia estado o barril da chuva no céu no ano anterior. Começou a chover tão forte, mas tão forte, que só os fazendeiros sobre as colinas floresceram imensamente. Todas as outras fazendas feitas nos pântanos foram destruídas pelas enchentes. Uma vez mais, a cidade inteira teve que comprar alimento do recém-chegado durante todo o ano seguinte. Estes 2 acontecimentos fizeram do novo fazendeiro o mais próspero homem daquela cidade. Veremos mais tarde como acabou por ser coroado rei de toda aquela região, devido tanto oferenda a Exu, a dar o bode a Exu e seguir os conselhos de Orumilá e Ifá. Quando considerando os feitos de Ogbekana, um dos Odus de Ediobe. Um dos Odus de Ediobe. Então, está dizendo que se a gente manter essa tradição com Exu, oferendar Exu, pode a pessoa chegar e tentar passar uma rasteira em você. A pessoa pode chegar, tentar te dar um conselho para que tu te estrepe, para que tu caia numa cilada, para que tu te afunde. Mas se você, consultor Ifá, e vai dar o que Ifá o que Exu quer e que Ifá determina, a vida vai ser bem, porque funciona assim. Dia 15 eu chego de viagem, vou sacar o Odu. O Odu que vai me levar à festividade de Exu. Vou fazer o que Ifá me indica, se é bom ou Adimun, né? Ou uma coché, uma miscelânea, né? Provavelmente eu vou perguntar sobre Ebó e Adimun para limpar todo um caminho
para chegar no dia do festival de Exu, que vamos fazer dia 17. E aí a gente vai dar frutas, vai dar tudo que o Oromila determinar. Mas a gente já limpou o caminho antes com um lodo, para saber tudo, né? Como é que a gente vai tratar Exu durante aquele ano, o que Exu vai nos proporcionar, né? E qual é o alerta que o Oromila nos diz para a gente ficar atento. Mas sabendo que se Exu está um passo à frente da gente, nada nos pegará, né? As pessoas podem tentar todas as maquinações, mas elas não vão impedir o teu progresso. Então a gente já segue o que Ifá diz, tá? Perguntas? Dúvidas? Cláudio de Bari está assistindo. Boa noite, Cláudio. Bete Luz, boa noite. Babalorixá, Lotejisu, boa noite, Babá. Boa noite a todos. Boa noite a todos, Babalorixá, sacerdote de Oromila Ifá, boa noite. Entenderam a importância da gente começar o ano com a festividade de Exu, dando sempre a prioridade, mostrando que Exu é primeiro, respeitando essa hierarquia? Quanto é que vai cobrar? Eu tenho crédito. Muito bom, vai estourar logo. Alguém tem... Vamos lá. Neste ponto, essa história tem o único interesse de demonstrar que Exu pode ser um ajudante valioso, tá? Para a pessoa que não subestimar ou negligenciar seus sacrifícios, tá? É por isso que antes eu o descrevo como divindade da razão, ou a interação entre o bem e o mal. Ele age de diferentes modos. Ele pode influenciar a mente de um juiz encarregado de um caso para realizar ou impedir um julgamento que afete a qualquer pessoa, dependendo de que esta tenha ou não feito oferendas a Exu. Oferenda ao próprio Exu, a ele, né? Veremos depois como ele puniu um conceituado general do exército que tinha sido mandado pelo rei em missão de conquista a uma cidade inimiga. Antes de partir para a guerra, o general buscou um adivinho, um babalaú, onde foi instruído a dar um bode a Exu. Ele estava, no entanto, tão certo de sua habilidade que não considerou necessário fazer qualquer sacrifício. Aí então ele seguiu para a guerra, mas foi avisado que ficasse consciente do infortúnio que viria depois de seus atos de bravura em batalha. Oiá Ologeina. Boa noite, oi. Boa noite, boa noite. Eu vou voltar a esse trecho, né, que fala desse general que teve um problema com Exu por ter negligenciado o bode de Exu. Aqui é o Rocha. Boa noite. Boa noite, babá. Tudo bom? Vou voltar a esse ponto aqui, tá? Sobre por que falando de Exu, quem é Exu, como a gente passa daqui para frente a melhorar o nosso tratamento com Exu, nosso carinho por Exu, nosso respeito por Exu, né? Vou lá voltar, tá bom? Nesse ponto, essa história tem o único interesse de demonstrar que Exu pode ser um ajudante valioso
para a pessoa que não subestimar ou negligenciar. E é por isso que antes eu o descrevi como divindade da razão e a interação entre o bem e o mal. Paulo Mariana está assistindo. Boa noite, Paulo. Nesse ponto, essa história tem um único interesse, de demonstrar que Exu pode ser um ajudante valioso para a pessoa que não subestimar ou negligenciar. E é por isso que antes eu o descrevi como divindade da razão e a interação entre o bem e o mal. Ele age de diferentes modos. Ele pode influenciar a mente de um juiz encarregado de um caso para realizar ou impedir um julgamento que afete a qualquer pessoa, dependendo de que esta tenha ou não feito oferendas a ele. Veremos depois como ele puniu um conceituado general do exército que tinha sido mandado pelo rei em missão de conquistar uma cidade inimiga. Antes de partir para a guerra, o general buscou um babalaô, um adivinho, onde foi instruído pelo babalaô a dar um bode a Exu. Babá Omiura está assistindo. Boa noite, babá. Ele estava, no entanto, tão certo de sua habilidade que não considerou necessário fazer qualquer sacrifício a Exu. Aí então, ele seguiu para a guerra, mas foi avisado que ficasse consciente do infortúnio que viria depois de seus autos de bravuras em batalha. Ele foi consciente que se ele negligenciasse o sacrifício a Exu, de dar o bode a Exu, ele iria, após o seu grande ato de bravura, ter muitos problemas, né? Ele ia enfrentar grandes infortúnios. Continuando. Ele foi mesmo vitorioso nas batalhas. E quando voltou ao rei para narrar-lhe o seu sucesso, Exu influenciou um dos conselheiros reais a dizer que não seria suficiente narrar como ele tinha submetido o rei da cidade dominada, mas que o general deveria demonstrar como ele tinha agido. Enquanto ele dançava e demonstrava seus movimentos com a espada, Exu tirou a espada da mão do general e ela caiu de suas mãos, ferindo o próprio rei, que imediatamente caiu inconsciente. O general foi imediatamente preso e acorrentado, aguardando o julgamento e a sua execução. E foi durante o tempo de sua prisão que o general lembrou-se do sacrifício que ele tinha deixado de fazer a fim de evitar desgraça depois da sua vitória na batalha. Ele então mandou um mensageiro à sua esposa, que imediatamente ofereceu um bode a Exu. Tendo recebido o que desejava, Exu foi, em espírito, a Orunmila, que era também o médico do rei, orientando-o para que usasse uma determinada folha para fazer o rei recordar a consciência. Orunmila instantaneamente deixou seu palácio para curar o rei. Então logo usou as folhas indicadas por Exu, fez com que o rei voltasse a si. Novamente Exu tomou conta da mente do conselheiro real, que antes tinha dado a sugestão para acabar, gerando a catastrófica demonstração de Luca com a espada, e fez-lhe desta vez recomendar compaixão. O mesmo conselheiro apelou ao rei que,
lembrasse dos bons serviços que o general já tinha lhe prestado no passado. Retornando o ditado que servo leal não pode ser condenado com base em um único erro, fortúneo e tão intencional. Sua sugestão foi prontamente aceita pelo rei, e o general foi perdoado e finalmente homenageado por sua vitória. Vemos aqui tudo que Exu fez para que fosse dado seu bode, né? Aprendemos lá atrás que devemos começar o ano novo com a festa de Exu. Então aqui nós vamos marcar a festividade de Exu para o dia 17 agora, de janeiro, né? Já fizemos o do ano, então agora a gente vai fazer a festa de Exu, que vai ser dia 17. Justamente para que a gente evite esses contratempos aqui que a gente está vendo. Para que Exu nos defenda, Exu seja nosso companheiro, Exu seja nosso amigo, a gente vai consultar Ifá para chegar ao festival. O Emília vai dizer como devemos tratar Exu diariamente, e etc, etc. E ter Exu como nosso amigo, porque a gente viu lá na frente, a gente viu lá atrás, que ele fez o fazendeiro novo que chegou na cidade vencer todas as disputas com os fazendeiros mais velhos que eram ambiciosos, né? E vimos também que o rei aí, que o general não quis dar o bode, foi para a guerra, venceu. Mas teve esse problema que Exu armou para ele, aonde a espada caiu na cabeça do rei, e o rei perdeu a consciência. E até que ele lembrou que ele devia um bode a Exu. Aí sua esposa fez o sacrifício, Exu foi em sonho Oromila, Oromila fez um acolché, botou na cabeça do rei, o rei recordou a sua memória, e aí o mesmo Exu foi na mente de um dos membros da corte, dizer que era para o rei perdoar, que tinha que considerar os trabalhos todos que o general já tinha feito, e que ele fosse comemorado a sua vitória. E assim ocorreu em paz, mas depois do sacrifício prescrito e feito, executado. Mas primeiro o general pagou para ver, né? Ele desafiou o poder de Exu. Ele pagou para ver isso, né? E ele teve um preço por isso, alto, certo? Então a gente aprende aqui que temos que ter cuidado para não despertar a ira de Exu. Devemos acordar Exu todos os dias, quando a gente acordar, despertar Exu, dar uma oferenda livre a Exu, tratar Exu com muito carinho, barrufagim, otim, dar a Exu banana, caçai, curu, epô, ejá, e etc. Cansado hoje, malhei muito, certo? Então a gente, sobre Exu, ficamos até aqui hoje, tá? Para a gente entender, já demos para entender o poder de Exu, a força de Exu, né? Como devemos tratar Exu para que a nossa vida seja boa. E começar o ano novo, oferendando Exu. Após extrair do nosso do anual, a gente entra com festividade de Exu. Agora eu vou falar de Ixefa, tá? A primeira mão de Ifá. Tá? Vamos lá. Ixefa e Itefa, rituais de Ifá. Acreditamos que Ori é algo único e individual, assim como nossas impressões digitais. Então, não vejo como possa haver uma predeterminação nos caminhos do culto a Ifá no que tange a iniciação e a sacralização para esta ou aquela pessoa, tá? Haja visto que cada ser humano possui um desenvolvimento pessoal diferenciado, seria impossível ser homogêneo neste aspecto. Quanto às cerimônias iniciáticas e de passagem, podemos especificar as seguintes: o Ixefa e o Itefa, tá? Vou voltar.
Ixefa e Itefa, rituais de Ifá. Acreditamos que Ori é algo único e individual, assim como nossas impressões digitais. Então não vejo como possa haver uma predeterminação nos caminhos do culto a Ifá no que tange a iniciação e sacralização para esta ou aquela pessoa. Haja vista que cada ser humano possui um desenvolvimento pessoal diferenciado, seria impossível ser homogêneo neste aspecto. Quanto às cerimônias iniciáticas e de passagem, podemos especificar as seguintes: o Ixefa e o Itefa. Vamos falar de Ixefa. O Ixefa, ato iniciático, onde o postulante passa a condições de iniciado, quando então passa a ser reconhecido como um Omó Awou, filho do segredo. Filho do segredo de nossa família. Neste ato iniciático, acaba por tomar conhecimento de seu Odu temporal ou placentário, ou seja, aquele que recebeu ao nascer nesta existência, bem como os possíveis euós provenientes dele. E quando o iniciado se compromete quando o iniciado se compromete consigo mesmo por um determinado período, aprendendo as normas de condutas que devem ou não ser tomadas. Tá? O Ixefa tem a incumbência de propiciar o paulatino crescimento espiritual. Por isso mesmo, é uma cerimônia permitida e aconselhada a toda e qualquer pessoa de credo, crença, corrupção sexual. Tá? Esse mandamento é aquele que vem falando, vendo aquelas explicações? É? Aquele que está bem bonito, tá? Demos para entender o que é a primeira mão? Não vi isso aí. Vamos falar de novo de Ixefa? O que é que tem? O Ixefa, ato iniciático onde o postulante passa a condições de iniciado, quando então passa a ser reconhecido como Omó, filho do segredo de nossa família. Neste ato iniciático acaba por tomar conhecimento do seu Odu temporal ou placentário, ou seja, aquele que recebeu ao nascer nessa existência, bem como os possíveis euós provenientes dele. É quando o iniciado se compromete consigo mesmo por um determinado período, aprendendo as normas de conduta que devem ou não ser tomadas, etc. O Ixefa tem a incumbência de proporcionar e propiciar a paulatino crescimento espiritual. Por isso mesmo, é uma cerimônia permitida e aconselhada a toda e qualquer pessoa de credo, raça, cor ou opção sexual. Isso é Ixefa, tá? A pessoa recebe uma mão de Ifá, contendo 21 Inquim, recebe o seu Exu pessoal, o seu Exu Odara. É um ato que, de preferência, a gente deve começar com um bicho bom, como um bode, uma cabra, que nós já vimos a importância de dar um bode a Exu, né? É que a gente tem Exu ao nosso lado de verdade. Perguntas? Daqui a pouco eu vou encerrar, tá?
Então sabemos que a primeira mão de Ifá é Ixefá. A pessoa passa tendo uma responsabilidade com ela de mudança de caráter, mudança de hábito, de gesto, respeitando seus relógios temporários. Ela recebe um do temporário, onde ela vai crescer espiritualmente, aprender a adentrar em alguns segredos que não pode entrar se não for iniciado, né? Correto? Hoje eu vou falar de um pequeno mandamento de Ifá, o primeiro mandamento de Orunmila Ifá, tá? O primeiro mandamento de Ifá diz assim: E Suru, falar o que não sabe. O sacerdote não deve enganar ao seu semelhante, dizendo e fazendo conhecimentos que não possui. Quem abusa da confiança do próximo, enganando-o ou manipulando-o através da ignorância religiosa, sofrerá graves consequências pelos seus atos. A natureza se incumbirá de cobrar erros cometidos e isto se refletirá em sua descendência consanguínea e espiritual. Todo dia a gente vai falar de um mandamento de Ifá, tá bom? Esse já diz, não faça o que não sabe, né? Não realize ritos daquilo que você não sabe, não diga aquilo que não sabe, não fale o que você não aprendeu, né? Não crie isso. A gente vê muito isso, né, gente? Aqui mesmo em casa tem pessoas que se consagraram, só saíram de Bodu, nunca mais voltaram na Igboé, e aí usa o nome de Babalaô porque acha que só porque tem o nome de Babalaô, passou pelo Tefa, já é Babalaô de ofício, e não é. Usam o nome de Babalaô, fazem besteira, estão plantando uma árvore, aliás, não estão plantando porque é uma semente que não vai brotar, aí se apegam a algumas coisas que não existem. E essas pessoas não fazem parte da minha Igboé, estão banidos da minha casa, porque ser sacerdote de Ifá não pode fazer isso. Não fala o que você não sabe. Bater no peito e dizer, eu fui consagrado, passei pelo Ibodê, eu sou Babalaô, é uma coisa. Ser de ofício é outra, né? Então tem algumas pessoas que não fazem mais parte da minha Igboé Ifá, não pode estar usando o nome de Babalaô, não pode estar usando o nome de Igboé Ifá, entendeu? Não tem assentamentos de Ifá, não tem Exu, essas pessoas não têm mais nada, tá? Até por não terem se encaixado com essa disciplina que a pessoa fazia, como diz aqui o Ixefa, né? Que a pessoa ela tem que ter uma mudança com ela, né? Que a pessoa ela tem que fazer ela tem que ter esse comprometimento com ela de mudança, né? Como diz aqui, ó. Bem como possível, proveniente dele, e quando o iniciado se compromete consigo mesmo por um determinado período. Ele tem a responsabilidade dele mudar, dele acontecer. Se a primeira mão de Ifá fala isso, você imagina o Itefa, que são duas mãos de Ifá e é um título. Então, sair do Ibodo, levou o nome de Babalaô, recebeu o certificado que é Babalaô, não quer dizer que você é Babalaô de ofício. Você é Babalaô no papel, no rito, mas não em prática. Porque não aprendeu. Porque é muito estudo, eu estudo todos os dias, 3 horas por dia. Então, essas pessoas não fazem mais parte da minha casa. Quando me perguntarem por aí, não vou hesitar em dizer, olha, não faz mais parte. Passou pela minha casa, mas não faz mais parte. Só foi iniciado, mas não tem nada em casa, não tem Ifá, não tem nada, entendeu? Essas pessoas aí, elas não fazem parte mesmo da casa. Estão à deriva. Cada um deve procurar o que é seu, porque se ela não tem um comprometimento com ela de mudar, de fazer o seu melhor, ela não pode dar nada a ninguém, né, gente? No decorrer eu vou dizendo quem são essas pessoas, tá bom? A gente encerra por aqui, que daqui a pouco eu tenho que ver minha mãe, e eu já estou bem cansadão. Fiz ainda ritual do Oropelê hoje, e já sabem, vamos ter a festividade de Exu, a gente vai fazer as obrigações, aí vamos fazer um toque pré-encantado rápido, só para comemorar, no domingo, dia 17, tá? Vou colocar na internet, vamos começar oferendando o ano novo com Exu. Então todos tenham uma boa noite, Aburabuia, Bochicha, os mais velhos. Amanhã a gente faz outra live continuando sobre Exu e vamos falar de Itefa, consagração dentro do culto de Ifá, tá? Boa noite a todos.